Bom, senhor presidente, eu gostaria de começar meu pronunciamento nessa noite de hoje falando um pouquinho do meu histórico. Eu não poderia deixar de falar sobre mim, enquanto professora de História, mediante a todas as manifestações que aconteceram a partir da semana passada, da qual eu acabei me reportando ao meu passado. E aí eu fiz um pequeno histórico aqui de algumas coisas que eu me lembrei, de algumas pinceladas, principalmente as que ficaram mais marcantes. Eu gostaria de estar compartilhando isso com o senhor e com todos os demais aqui presentes. Em 1992, eu estava no segundo ano do curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas. E nesse ano de 1992 aconteceu o impeachment do Collor, do qual eu participei enquanto manifestante cara pintada. Eu pintava meu rosto de preto e de verde e amarelo em protesto. E não pintava o rosto para me esconder, pintava apenas para chamar a atenção, realmente, de toda a imprensa e de todas as pessoas que estavam ali. Na época, eu tinha 21 anos. Eu estava no segundo ano do curso de História da UFMS. Na época, a proposta da UNE, da União Nacional dos Estudantes do Brasil todo, dos estudantes universitários, era de que nós deveríamos provocar o impeachment do presidente Collor e provocar novas eleições, uma vez que tudo aquilo que havia sido trazido à tona naquele mar de corrupção não caberia mais aquele governo continuar. Era essa a proposta. Só que, junto a essa proposta, nós tínhamos ali muitos outros interesses políticos, somados ao oportunismo dessa época. Então, hoje em dia, quando eu ouço falar de que o movimento Cara Pintada foi um movimento oportunista, um movimento alienado de um bando de jovens que não sabia o que estava fazendo, eu sou extremamente contra, porque eu fazia parte dessa turma. É claro que por trás desse movimento tinha interesses políticos, dos quais manipulavam alguns desses jovens, dos quais acabavam entrando no tal do oba-oba. Bom, em 1993, com os meus 22 anos, professora, eu era professora já da rede estadual de ensino de São Paulo, porque eu fiz magistério, e além do magistério fazia o curso de licenciatura em História. Eu participei da greve dos 79 dias que aconteceu em São Paulo, no governo Fleury, como professora. Naquela época, com essa greve de 72 dias, e o governo cortou o nosso salário como uma forma da gente voltar de volta a trabalhar, como uma forma de inibição, nós conseguimos a aplicação de 30% do ICMS para os alunos do primeiro e segundo grau, daquela época, e mais 23% da folha de pagamento para a Secretaria de Educação, com pagamento de nós, funcionários. Essa foi a garantia que nós conseguimos naquela época, na greve de 79 dias, sem receber salários. E, senhor presidente, o senhor tem noção de como que nós, professores do interior, porque na época eu estava morando no interior de São Paulo, íamos para as manifestações em São Paulo? Nós pegávamos um ônibus escolar, daquele banco bem duro, tá? Que não tem ar-condicionado, porque em 93 não tinha ar-condicionado. Abríamos as janelas à noite, nós viajávamos, nós saímos 10 horas da noite da cidade de Mirandópolis e íamos para São Paulo, capital. Lá na região do Morumbi, onde fica o Palácio do Governo até hoje. E lá nós fazíamos toda semana, toda quarta-feira, essa viagem, para poder fazermos a nossa manifestação, a aglomeração de nós professores em frente ao Palácio do Governo. E eu me recordo muito bem que, numa dessas viagens, como a polícia militar e o batalhão de choque ficava à frente, ali, impedindo a nossa passagem até o Palácio do Governo, e o governo não queria nos receber, teve um grupo de professores que furou o cerco naquele dia. E o furo desse cerco fez com que policiais à paisana começassem a jogar gás de bomba lacrimogênico para que nós nos dispersássemos, e aí, nisso, dispersasse toda aquela manifestação. Isso foi a gota d'água, porque na semana seguinte a manifestação se tornou ainda mais forte, porque nós queríamos os 30% do ICMS para a educação, e que 23% fosse para a folha de pagamento nossa de funcionários da educação. E nós conseguimos, depois dos 79 dias de greve. Em 1994, no Congresso dos Estudantes de História de todo o Brasil, que aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul e foi lá em Corumbá, juntamente com todos os estudantes universitários que estavam presentes naquele Congresso de História,
Eu participei da passeata contra a violência no campo e contra o trabalho escravo das crianças que participavam das carvoarias. Era região de fazendas, região de exploração de carvoarias, né, e cheia de crianças que trabalhavam de forma escrava lá. E nós, enquanto estudantes de história, nós sabíamos disso. Pois, mais uma vez, nós colocamos nosso tênis no pé, a nossa calça jeans, as nossas camisetas de palavra de ordem e fomos à manifestação. Pedir para que esse tipo de coisa não acontecesse mais no Brasil. Em 92, a ECO 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu concomitante com o Congresso da UNE, de novo. E lá estava a Tânia Francini participando da ECO 92, onde se ficou baseado naquela época que a Agenda 21 ia ser implantada, que seria o programa ambiental que o Brasil inteiro deveria seguir para os próximos anos, até o século 21. Por isso, a Agenda 21. Nós participamos disso lá, das discussões. Levamos os nossos cartazes, as nossas reivindicações. E quando nós terminamos de participar da ECO 92, cada um de nós, estudantes, voltamos para trás, isso porque eu não era estudante de biologia, eu era estudante de história, mas eu era envolvida com as questões do meu país. Nós voltamos, cada um para a sua casa, ciente que nós deveríamos, dentro do nosso município, reivindicar que os nossos prefeitos aplicassem a Agenda 21 nos nossos municípios. E assim se passaram alguns anos, muitas outras coisas foram sendo participadas. Mas aqui no Chapadão do Sul, o que é que a Tânia Francini participou aqui em Chapadão do Sul? Em 2001, eu participei do Fórum de Debates de Sustentabilidade de Chapadão do Sul. Foi quando o município, em 2001, depois da ECO de 92, começou a querer implantar aqui a Agenda 21. Quase 10 anos depois. A partir do século 21, ainda ia implantar a sua Agenda 21. Natural em cidades do interior no Brasil, e era uma das poucas cidades do interior de Mato Grosso do Sul que estava fazendo esse tipo de estudo. Em 2002, como diretora da escola estadual, que hoje chama-se Augusto Krug Neto, mas na época chamava-se Chapadão do Sul, nós tínhamos ali uma situação bastante complicada, tenente, de um vandalismo e usuários de droga, porque ela era a única escola estadual que existia aqui naquela época. A Jorge Amado ainda não tinha. Nós tínhamos a média de 1.500 alunos estudando lá. Imaginem, os 3 períodos de aula, né, como que era aquela situação. Ela era tida como a pior escola da cidade, por causa, principalmente, dos usuários de droga. Nós fomos até o secretário de Segurança, informamos a situação, ele nos mandou aqui naquela época a Polícia de Inteligência e mandou para nós o PROERD. E nós abraçamos, sem ter um tostão para poder custear. Mas nós abraçamos a causa porque nós queríamos uma Chapadão diferente. Em 2009, eu também participei com um grupo de mulheres aqui no Chapadão do Sul do movimento contra a violência doméstica, que aconteceu em frente à escola Carlos Drummond de Andrade. Nós distribuímos, teacher, rosas para as mulheres, junto com um panfletinho que vinha bem grandão, o número 180, que significa denunciar a quem faz qualquer tipo de violência contra a mulher. Era uma forma de movimentar a cidade em relação a mais uma questão de problema social. Em 2010, eu participei do primeiro Fórum Feminino que foi realizado aqui em Chapadão do Sul também. E naquele Fórum Feminino, nós também levantamos muitas questões de políticas públicas inerentes à questão da mulher. O trabalho da mulher, a violência contra a mulher, a cidadania da mulher, a saúde da mulher. Foi feita uma carta, um documento, foi encaminhado ao prefeito para que ele soubesse dos anseios e dos problemas que as mulheres enfrentavam aqui na nossa cidade. Em 2010, eu liderei, e o senhor lembra muito bem, o movimento pela construção do Centro Cultural. Não sei se o senhor se recorda, eu cheguei lá na escola, toda empolgada, com aquela planilha gigantesca onde estava desenhado o Centro Cultural. Né? A princípio ia ser construído onde hoje é a praça de eventos, justamente por ser praça de eventos, né? Para ser um ambiente fechado e tudo mais. Pena que, infelizmente, aquela bandeira naquela época não deu continuidade. Mas voltamos de novo, né, a erguer a bandeira do Centro Cultural novamente. Em 2011, eu fui voluntária em ministrar o curso sobre cidadania da Fundação Ulisses Guimarães, onde a maioria dos participantes eram alunos da UFMS, que inclusive nós temos alguém, né, alguns aqui que estão presentes, e alunos da Escola Jorge Amado. Eu digo voluntária porque eram 4 aulas aos sábados, durante 10 sábados,
onde por 6 sábados eu trabalhei como voluntária. E voluntária significa não receber por isso. E no curso de cidadania, falava-se em como ser cidadão, em como agir em relação aos seus direitos, em como agir em relação aos seus deveres, como realmente ser cidadão. Em 2011, ainda, eu fui voluntária da realização do Conjuve, que inclusive nós temos alunos aqui da Jorge Amado e da UFMS que participaram dessa conferência. Foi uma conferência da juventude, que nós realizamos na Jorge Amado, convidamos participantes de várias outras entidades que eram ligadas à juventude, tá? E nós fizemos ali uma carta onde estavam as reivindicações dos jovens ali presentes naquele dia. Trabalhei como voluntária também. 2012, eu me candidatei ao cargo de vereadora. De tanto que os meus alunos me cobravam essa postura. Eles insistiam para que eu fosse representante dos seus anseios. E a gota final que fez realmente eu me decidir a me candidatar foi a palavra da minha aluna Paola Marche, a quem eu dedico todo o meu pronunciamento de hoje. Quando ela olhou para mim e disse o seguinte: você precisa nos mostrar como é que se faz isso que você diz tanto na sala de aula. E aí eu me candidatei a vereadora. Em 2013, assumi o cargo de vereadora, focada em honrar cada voto recebido e representar todos aqueles que confiam em mim. 2013, passeata no Brasil inteiro, contra o aumento de passagem de ônibus como um basta. Porque, como todo mundo diz, não foi os 20 centavos que provocou o movimento. Foram os 20 centavos, a cota d'água de uma série de outros impostos embutidos, como uma forma, realmente, de estar cobrando mais um pouquinho do povo brasileiro aquilo que já não tem mais. Como eu já disse aqui nessa plenária outro dia, nós trabalhamos 155 dias ao ano para pagar imposto. O restante dos dias que a gente trabalha é que vai para o nosso bolso. E isso tem que ser distribuído de forma igualitária. Então, empolgada nessa situação, empolgada com os meus filhos em casa, que hoje eu tenho um filho de 15 anos e uma menina de 9, que segurou um cartaz de ponta cabeça na hora de tirar a foto, né? Nós fomos à passeata que aconteceu aqui em Chapadão do Sul, na passeata do Basta. Eu poderia dizer várias coisas, teacher, a respeito dessa passeata. Mas eu acho que o histórico que eu fiz diz muita coisa. E quem participou da passeata e tem um pingo de discernimento, sabe fazer muito bem a análise de tudo isso que eu disse. E além da passeata, teacher, semana passada eu ainda participei da reunião que aconteceu aqui na Câmara, onde o senhor estava presente, demais vereadores, né, com a professora, a vereadora Rosimari, não me lembro se tinha mais alguém, me desculpe se eu estou esquecendo o nome, do projeto que o SEBRAE vai desenvolver aqui, sobre o desenvolvimento econômico da produção de leite, proposto pelo SEDEMA. Participei também da reunião com os comerciantes, da Associação Comercial, com o prefeito, né, que vieram me fazer uma série de questionamentos, reclamar das licitações, me reclamar dos alvarás, da questão da ambiental dos canteiros centrais da região onde o comércio está e como ficaria tudo isso. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o prefeito? Né? Vamos conversar com ele, que aí fica legal essa conversa, olho no olho, né, cara a cara. Porque assim é o meu comportamento. Olho no olho, cara a cara. E aí, participei dessa reunião. Também visitei algumas escolas, como Érico Veríssimo e Cecília Meirelles, e por isso das minhas indicações. Visitei também a creche Sonho Meu, da qual eu não pude ser atendida no momento pela diretora, porque ela já estava com outro compromisso, mas eu fiquei de retornar lá novamente. E participei, juntamente com o senhor teacher, a vereadora Rosimari, a vereadora Sônia Maran, da audiência com o secretário de Segurança sobre a questão da segurança no nosso município. Então, eu quis assim fazer um pouquinho do retrato em relação ao meu passado e presente, para que fique bem claro para as pessoas tirarem as suas próprias conclusões de quem é Tânia Francini.
Muito obrigada, eu agradeço a presença de todos, e todos são sempre muito bem-vindos, estão sempre convidados a estarem aqui toda segunda-feira. Boa noite a todos.